Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua agradável companhia. Deus vai falar com você e hoje, de forma especial, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e também responder uma pergunta de uma pessoa inscrita aqui no canal. Ela escreveu: Pastor, eu tenho dificuldade de orar. Me ajude com uma palavra. Toda vez que eu vou orar, eu nunca finalizo. Ou vem o sono ou vários pensamentos diferentes ao mesmo tempo e as palavras somem da minha mente. Não consigo aceitar as oportunidades que me são dadas no culto. Me dá um branco na cabeça e esqueço tudo. Não consigo falar uma palavra sequer e por isso me sinto envergonhada. Me ajude em oração. Eu vou responder essa pergunta em duas etapas, uma na palavra e outra no final. Mas antes, por favor, já dá o seu like aí, deixa um comentário, compartilhe o link dessa palavra e se inscreva no canal. E lembre-se que todo dia tem pelo menos 3 novos vídeos aqui no canal Jesus Me Defenda. Quero deixar um abraço para Juliana, que está na Espanha, para Maura de Teixeira de Freitas, na Bahia, a Eliene em Jacinto, Minas Gerais, a Ciara Santos, a Terezinha Rodrigues de Imbé, no Rio Grande do Sul, a Silvia Aparecida de Oliveira, em Caçador, Santa Catarina, e a Eliene Santos, de Amadora, Portugal. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versos de 36 a 43. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui está uma situação que muitos pregadores, pregadoras, às vezes usam para forçar as pessoas a adotar uma vida de oração na base da imposição. E na maioria das vezes isso não dá certo, porque não é esse o caminho. Nós entendemos que a caminhada cristã não pode ser imposta, mas a caminhada cristã deve ser abraçada por aqueles que entendem o sacrifício de Cristo na cruz e, ao compreender o que foi que ele fez, essas pessoas se rendem e se tornam seguidoras dele. Foi isso que ele pediu para que nós fizéssemos, discípulos, não escravos. Aqui nós precisamos entender uma coisa: eu não posso usar esse texto para forçar as pessoas a orar da forma que Jesus pediu que aqueles discípulos orassem. Sabe por quê? Nós precisamos entender que esse momento é único. Esse é um momento onde a vida de Jesus chegou ao ponto principal de toda a sua missão. Esse é o momento da preparação, os momentos finais antes dele ser preso e levado para a crucificação. Então esse é um momento único, eu não posso transformar isso numa doutrina e forçar as pessoas a estar se comportando
como vigilantes, como pessoas de oração, de 24 horas de oração. Sabe por quê? Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós não podemos ter a oração como uma imposição, como uma espécie de castigo que, se a gente não fizer, nós seremos condenados. Nós não podemos ser condenados porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. E é interessante que, às vezes, algumas pessoas que não conseguem ter uma prática de oração segundo o rito da igreja, às vezes são criticadas, porque essas pessoas não conseguem orar do jeito que esperavam que elas orassem. E às vezes usam até mesmo esse versículo aqui dizendo: mas você não ora pelo menos 1 hora por dia? Você não consegue? Jesus não exigiu isso todo o tempo dos seus discípulos. Ele chamou atenção nesse momento porque esse era o momento crucial. E nós precisamos observar algo muito importante que está no próprio texto. Quando diz que os discípulos dormiram, não diz que eles dormiram porque eles eram carnais, porque eles estavam simplesmente desprezando aquele momento, porque eles queriam realmente ficar de folga enquanto Jesus se angustiava. O verso 43 diz que eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Sabe por quê? O corpo humano tem seus limites. Toda vez que eu vou orar, eu nunca finalizo ou vem o sono. É o que disse a pessoa que escreveu e pediu uma resposta nos comentários do vídeo. Sabe por quê? Essa pessoa provavelmente está deixando para orar no final de um dia de jornada. Muitas pessoas acordam pela manhã, 5, 6 horas da manhã, tem um dia de trabalho, faz todas as coisas urgentes e necessárias e às vezes sobra tempo só de noite, na hora de dormir. Quando ela se coloca em oração, o corpo já não tem mais energia e a coisa mais natural é essa pessoa dormir. É natural também as pessoas às vezes dispersarem, porque a nossa mente, ela nos trai às vezes. A nossa mente, ela vagueia e isso às vezes é porque muitos de nós tratamos a oração como se fosse algo que precisa ser ritualístico, porque talvez aprendemos isso desde criança. E não é para ser assim. A oração não é para ser um ritual que nós fazemos sem nem prestar atenção no que estamos fazendo. A oração precisa ser uma conversa, onde nós falamos com o Pai, onde nós colocamos as nossas necessidades, onde nós falamos das coisas que precisamos resolver diante dele. Mas olha, eu quero aqui pedir para você que é um líder, não critique pessoas que às vezes não têm disposição para participar de uma vigília de oração. Especialmente porque muitos líderes às vezes têm condições de dormir o dia todo e ir para uma vigília plenamente descansado. Mas tem muitas pessoas que às vezes trabalham desde as 5, 6 horas da manhã, chega 8 horas da noite em casa, aí janta correndo e vai para uma igreja para participar de uma celebração. Essa pessoa já vai arrebentada. E aí as pessoas dizem: fulano é fraco, não consegue participar de uma vigília. Bom, talvez essa pessoa não tenha mais o mínimo de disposição, porque ela realmente, o corpo dela já não tem condição de aguentar uma jornada de oração. Mas isso não significa que ela não é espiritual. Sabe por quê? A oração não necessariamente precisa ser feita de joelhos na igreja. A oração pode ser um estilo de vida, pode ser uma postura onde uma pessoa se mostra um servo ou uma serva de Deus por meio da sua honestidade, integridade, caráter, por meio da luz que ela deixa brilhar e anuncia Jesus, lá mesmo no trabalho, lá mesmo na escola, no lugar onde ela está. Não faça da oração um mero mecanismo para ganhar coisas. A oração também não pode ser um pedestal para eu me colocar acima dos outros. Eu oro 1 hora e depois me sinto melhor do que aquele que não consegue orar 10 minutos. Sabe por quê? Eu não tenho mérito algum. Se eu posso orar, se eu posso ir até Deus, é porque Cristo morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. É porque Ele se permitiu ser feito maldição em meu lugar. É porque Ele se permitiu ser crucificado e derramou seu sangue inocente por mim. É isso que me permite se achegar diante de Deus, porque Ele, por meio do seu sacrifício,
pagou pelos meus pecados e me foi aberto um novo e vivo caminho que me coloca diante de Deus. Então, eu preciso sempre me lembrar disso, que Jesus é que me dá condições de ser uma pessoa melhor e não a minha vida de oração. Agora, eu quero responder a segunda parte da pergunta dessa pessoa que escreveu aqui no canal, mas antes eu quero convidar você para um momento de oração e também para acompanhar depois um vídeo que fala sobre a oração da conquista. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, nós queremos sim ter uma vida, um estilo de vida de oração, mas não queremos que a nossa oração seja simplesmente um ritual. Não queremos que a nossa oração seja simplesmente algo para aparecer, para ser demonstrado aos homens que nós somos espirituais. Nós queremos que a nossa oração seja uma oração de gratidão pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, pelo amor que o Senhor expressou a nós, enviando o Seu Filho para que por meio dele pudéssemos ter vida e vida eterna. Senhor, nós queremos não apenas nos ajoelhar diante de Ti para mostrar a nossa espiritualidade, mas nós queremos fazer com que o nosso coração se dobre diante do Senhor, se humilhe na Tua presença, e que não seja somente num momento ritualístico, numa celebração, mas que isso seja do acordar ao se deitar. Que seja em todo tempo, em todo lugar, que a nossa vida seja uma vida de oração, não apenas com palavras, mas principalmente com ações, que glorifiquem o nome santo de Jesus. E em oração agora nós clamamos a Ti, Senhor. Estenda a Tua mão para abençoar todas as pessoas que estão comigo em oração agora. Abre portas de emprego, oportunidades de negócio, causas na justiça, dá ganhos para aqueles que precisam de um socorro urgente na sua vida financeira. Cura aqueles que estão acamados, doentes, aqueles que precisam, ó Pai, de um alívio na alma. Que a Tua paz, o Teu refrigério, venha sobre essa pessoa agora. Restaura os lares que foram rompidos, destruídos. Reedifica as famílias. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida para todo sempre. Amém. Eu quero responder agora a segunda parte daquela pergunta que me foi feita, quando a pessoa diz: não consigo aceitar as oportunidades que me são dadas no culto. Me dá um branco na cabeça, esqueço tudo, não consigo falar uma palavra sequer. E por isso me sinto envergonhada. Primeiro, eu quero pedir para você, não se sinta envergonhada. Sabe por quê? Porque nem todos são chamados para um ministério da palavra. Nem todos são desinibidos por natureza. Muitas pessoas, para falar em público, precisam de longos treinamentos e de preparação. Nem todo mundo foi chamado para subir ao altar e pregar uma palavra. Muitos foram chamados para estar nos bastidores intercedendo, outros para estar no dia a dia trabalhando e até mesmo limpando um ambiente onde haverá uma celebração. Deus usa cada pessoa na capacidade que Ele deu a elas. Tem muitas pessoas que não vai ter a capacidade de fazer um belo discurso ou de pregar uma palavra, mas vai ter a capacidade de abraçar como ninguém, de amar alguém através do olhar e da sua misericórdia. Quem sabe esse seja o seu ministério. Segunda coisa, não se sinta envergonhada por reações que você não pode controlar. O que acontece com você é a coisa mais natural de se acontecer com pessoas que não têm uma natureza extrovertida, desinibida e que fala com naturalidade. A maioria das pessoas são pessoas com dificuldade mesmo para se expressar em público. São uns ou outros, muito poucos, que têm essa fala, essa capacidade de oratória naturalmente. Então, não se sinta envergonhada, saiba que Deus não se envergonha de você. Aliás, Ele te chama de filha amada dele. E agora compartilhe o link da nossa palavra, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário. Aquilo que eu puder responder à medida do possível, eu vou estar respondendo.